Boa noite, amigos. Estamos iniciando aqui mais uma live do Instituto Ecoflora. Nós estamos comemorando esse ano os 18 anos do projeto Pão de Açúcar Verde. Estamos comemorando também os 10 anos da adoção do oficial lá no Morro do Pão de Açúcar, né? E estamos também comemorando os 2 anos de fundação do Instituto Ecoflora. Um ano muito especial para nós e vamos aguardar que o povo entrar. Olá, Al. Boa noite. Estamos aqui esperando o pessoal entrar. Mas vamos começando aqui. Nós estamos fazendo aqui esse ano algumas lives, desde outubro, na verdade, né? Comemorando os 18 anos do projeto Pão de Açúcar Verde, em 2020. Estamos comemorando também os 10 anos da adoção oficial lá no Pão de Açúcar, né? Através da parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria de Meio Ambiente. E estamos também comemorando os 2 anos de fundação do Instituto Ecoflora, a oficialização do projeto lá no Pão de Açúcar. E hoje meu convidado é o Al Andrich. Boa noite, Mônica. Al Andrich é aventureiro, cinematógrafo, fotógrafo, montanhista, enfim. Estava lendo aqui a relação, né, Al, de profissões, de atuações. Recebeu. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem com você? Tudo bem, sabe? Tudo tranquilo. Prazer em recebê-lo aqui. Pô, prazer é Agradeço aí meu. também a sua disponibilidade, abrir um espaço aí na agenda, que eu sei que a sua agenda é sempre corrida, né? Acho que é de todo mundo, né? Hoje em dia, acho que todo mundo está sempre na correria, né? E acho que a Verdade, gente tem que priorizar as coisas importantes, né? Por isso eu estou aqui com você hoje. com certeza. Meu amigo, então, mais uma vez, obrigado aí pela tua disponibilidade, tá? Prazer. A gente conhece você, assim, da UOS, né, de umas parcerias também, né? Você é um cara muito conhecido no meio dos aventureiros, né? Dito aventureiros, né? Ou a gente chama também de esportes de aventura, né? A palavra aventureiros é um pouco desvirtuada e tal, mas essa palavra esporte de aventura, no meio montanhista pelo menos, é uma palavra muito conhecida, que tem uma conotação muito boa, né? Porque envolve sempre os esportes outdoor, né? E o prazer que isso proporciona, o respeito pela natureza, essa convivência, né, harmônica com o desfrutar, mas também o olhar cuidadoso para preservar, né? E eu estava lendo aqui um pouco da tua bio, né? Achei interessante que você iniciou na fotografia aos 6 anos de idade. 6 anos, é verdade. Uau! Com Você era seis uma anos, criança muito pequena. eu comecei a mexer um pouquinho com a câmera e gostei bastante e continuei. Com 13 anos eu já fazia vídeos também e fiz meu primeiro documentário. Então, a partir daí, né, hoje eu tô com 51, então são muitos anos já de estrada, né? Muitos anos e produzindo muita coisa, né? Cada uma dessas aventuras que você tinha enfim, fazendo trilha, fazendo rapel, cachoeira, enfim, você sempre registrava alguma coisa, sempre procurava, assim, já formar um pequeno acervo da sua história, desse envolvimento com esses esportes outdoor? É interessante isso que você está falando, porque normalmente a galera não guarda as coisas, né?
E eu tenho coisas guardadas desde, sei lá, não dos meus 6 anos, mas talvez dos meus 8 ou 9 anos, assim, eu tenho coisas guardadas. Inclusive, esse primeiro doc que eu fiz, que foi aos 13 anos de idade, foi sobre o Zé Tampinha, que era o bêbado da rua da minha avó. E eu tenho isso até hoje. Eu tenho numa fita Caramba. de VHS, está arquivado aqui, eu tenho isso. Mas faz parte, né? Quem gosta de documentar tem que ter um arquivo, né? Mas eu queria só fazer uma pequena correção aí, só para a turma não achar que eu sou o que eu não sou. Eu não sou montanhista, né? Eu, na verdade, assim, eu curto pra caramba ir pra montanha. Já estive em algumas montanhas, mas nunca fui um cara técnico, assim, um cara que sabe a técnica de escalar uma montanha ou de fazer um trekking super legal. Assim, eu faço com a galera que eu conheço, tenho muitos amigos montanhistas, né? Tive oportunidades únicas em montanhas, como, por exemplo, fazer um sobrevoo no Monte Aconcagua e fotografar a 7.000 metros de altitude com a porta aberta do helicóptero. Isso aí foi em 2013 e foi uma experiência assim, fantástica. Já subi algumas outras montanhas com acesso mais facilitado a 4.000, 5.000 metros, mas eu não sou realmente um montanhista, um escalador, nada disso. Eu sou um fotógrafo, documentarista, aventureiro, e eu confio muito nos parceiros que vão comigo, né? Esses caras aí que entendem bastante, né? Eu também mergulho, mas não me considero um mergulhador, eu mergulho para registrar as coisas e para ver o que é bonito. Mas o que eu conheço bem, assim, de verdade, que eu tenho alguma experiência, desde os 6 anos, como você falou, é a fotografia e a cinematografia, né? Fazer vídeo, fazer foto e registrar isso, documentar, né? E passar as informações para frente, né? Para a sociedade. Legal. Beto, a Adri está pedindo para você aumentar um pouco o som, porque o teu som está um pouco baixo, tá? Ah, é? É. Eu não sei como é que aumenta o som do celular. Será que talvez a posição dele? Melhorou, Adri? Não, talvez. Eu não sei porque ele estava aqui embaixo. Eu fiz uma gambiarrinha porque ele estava meio sem bateria. E, e aí Talvez o volume mesmo, o normal dele. volume. Tá, o volume eu Aquele coloquei no botão máximo. do. Mas acho que esse volume Melhorou. Beto, melhorou. tá bom assim então, para a gente Sim, continuar. melhorou. Ok. Tem fone, Marcelo, só que agora ele tá com o cabo aqui de alimentação. Deixa eu segurar. Eu vou segurar e fazer uma conchinha. Melhorou agora? Opa, melhorou bem. Legal. Fiz uma conchinha Roberto, acústica aqui. aham. Beto, em que momento você fez assim essa transição dessa coisa de, vamos dizer assim, apenas de curtição para uma coisa mais profissional? Em que momento você viu que isso seria também uma profissão para você, um ganha-pão? Ô, Sávio, na verdade, assim, desde criança eu projetava as coisas na minha vida de forma assim muito profissional, se é que eu posso dizer essa palavra, empregar essa palavra aqui, mas eu sempre tive um propósito, assim, tudo que eu pegava para fazer, eu tinha um objetivo de finalizar com, assim, de uma forma a entregar algum resultado, entende? Então, eu acredito que digamos, a abordagem do trabalho ela foi sempre profissional. Tanto que eu te falei, com 13 anos, sem saber o que era um documentário, né, eu documentei. E eu tenho esse filme até hoje, eu arquivei, né? Então, com 13 anos, isso aí já tem 38 anos, né? Eu tenho esse material guardado. Então, a abordagem sempre foi profissional. O propósito sempre foi de trazer alguma coisa para alguém ver, né? Mas eu realmente, assim, eu comecei meus primeiros jobs ali pelos 20 anos, mais ou menos, 18, 20 e poucos anos, eu não me lembro bem, mas foi nessa faixa aí dos 20 anos, né? E aí eu comecei a fazer alguma coisinha ali, outra aqui, ganhar um dinheirinho, né? Reinvestir em equipamento, mas o dinheiro ganho nunca dava, assim, para reinvestir, né? A gente tinha que fazer outra coisa para conseguir essa grana, juntar ali
enfim, priorizar, né? Economizar em outras coisas e correr atrás daquilo que a gente quer, o que a gente precisa, né? Então foi mais ou menos assim, mas foi por volta dos meus 20 anos, eu diria, um pouco antes, um pouco depois. Aham. E nesse tipo de profissão, você conhece lugares muito bonitos, né? Seguramente. Sim, esse é o lado bom, é um dos lados bons, né? A gente tem oportunidade fazendo o que eu faço. Tem muitos fotógrafos ou videomakers que têm outro enfoque na profissão e não tem essas oportunidades, mas eu acabei trabalhando assim para tipo Ministério do Turismo, ou, governos de outros países, né? E também nas produções audiovisuais aí de séries para TV ou até para web, a gente tem a oportunidade de visitar lugares incríveis no Brasil e fora do Brasil também, né? Então agora eu estava até no Pantanal aí por causa das queimadas, né? Queria agradecer a Adriana Leal, a Adri, que está aqui vendo a gente. Ela me emprestou 2 imagens dela, ela cedeu para eu fazer um filminho que eu coloquei no meu Stories, que é uma imagem de umas garças voando, uma imagem aérea e uma imagem de onça. Apesar de eu ter muitas imagens de onça e tudo mais, mas ela foi tão solícita e eu estava super apertado, ela já tinha aquilo no celular, então muito obrigado, viu, Dri? Ela me emprestou umas imagens super legais das garças e das onças que tá lá no meu... Eu vi, Da muito onça, bonitas. da onça que está no meu filminho lá. Mas aí o que eu estava falando antes? Até esqueci. Das oportunidades que você tem de viajar, né? De conhecer lugares incríveis, né? Então, eu tive oportunidade, por exemplo, de conhecer a Amazônia inteira, todos os estados, né, da região Uau. amazônica, mais Venezuela, Bolívia e tal. É, Aqui no Brasil, né, ainda assim, lugares como Jalapão, Taim, noroeste de Minas Gerais, que é aqui meu estado, que é fantástico, eu não conhecia bem, tem coisas incríveis por ali. Então é muito legal, né? Então a gente tem umas coisas muito bacanas, assim, de para deserto, para selva, para o mar, né? Para mergulho e tal, aurora boreal, ártico, essas coisas assim. Então eu a Adri está pedindo aqui para falar da viagem para o Pantanal, né? Seria legal falar, até porque tem muito a ver, né, Sávio, com Sim. a Mas eu queria te parceria. perguntar umas coisinhas antes, tá? Claro, então fica à A gente vai vontade. falar, sim. Eu fico curioso, assim, também, que eu queria mais explorar teu lado mais, a questão mais pessoal, né? Uhum. Eu fico pensando aqui comigo, né? O que leva uma pessoa, vamos dizer assim, a escolher uma profissão como essa, né? Que, como você acabou de falar, você conheceu muitos países já, né? É preciso ter um desprendimento muito grande, assim, é preciso que você tenha, né, uma forma de viver em que você bote um monte de coisa na mochila e está resolvido, vai ficar um mês, 2 meses fora, e isso não te causa nenhuma, vamos dizer assim, grande desconforto, estar fora de casa, estar, às vezes, na natureza. Não, a natureza em si ela não me causa nenhum desconforto. A natureza não, pelo contrário, é onde eu me conecto, é onde eu me sinto bem, assim, vamos dizer assim, espiritualmente falando, né? É um momento de conexão mesmo com a Mãe Terra, é onde eu renovo minhas forças, é onde eu penso nas minhas questões existenciais, é onde eu recarrego minha energia, né? Mas eu amo voltar para casa. Voltar para casa é muito bom, né? Talvez eu dê tanto valor para isso porque eu saio muito também, né? Na verdade, eu nunca fiz expedições tão longas, né? Tem gente que sai para dar a volta ao mundo, fica 3 anos aí de bicicleta pelo mundo afora. Eu conheço alguns malucos aí que fazem isso. Mas talvez eu esteja em vias de fazer a minha mais longa ano que vem, que está planejada, que é uma expedição de 100 dias pelo Ártico, né? A passagem noroeste ali, que é o caminho por cima do Canadá ali, do Alasca até na Groenlândia. Então, provavelmente eu vou Uau, registrar uma expedição lá. Então, vai ser um tempo aproximadamente de 100 dias. Mas, assim, de ficar 40 dias fora, essas coisas assim, eu já fiquei. Bom, a esposa reclama um pouquinho, mas ela entende. Ela também é da área de produção, né? Então, ela sabe como
essas coisas funcionam, mas ela dá uma reclamadinha, assim, né? Porque tem um lado, vamos dizer, tem um outro lado, melhor dizendo, né? Você passa 40 dias viajando, passa 40 dias filmando, registrando, fotografando, e quando você retorna, você tem que mergulhar na tecnologia e trabalhar muito nesse material, né? Então, são coisas muito interessantes, mas que são meio opostas também, né? É verdade, são bem opostas. Na verdade, o que conecta essas duas coisas são as imagens, né? A imagem que a gente capta lá fora e edita aqui dentro, né? Mas são realmente dois universos muito distintos, né? Mas que, de uma certa forma, na minha vida, eles são complementares, né? Então, eu saio, vou com as câmeras. Bom, na verdade, também eu queria dizer, esclarecer que não é sempre que eu viajo durante 40 dias, né? Normalmente, tem um retorno para casa rapidinho. Por exemplo, eu cheguei do Pantanal, acho que na quarta-feira passada, quinta-feira passada, está fazendo uma semana. No período de 30 dias anteriores à minha chegada, eu fiquei 4 ou 5 dias em casa. Os outros 25 foi viajando, né? Então, mas tem esses períodos onde eu consigo retornar, ficar um dia, dois, e depois volto, né? Normalmente eu não fico esse tempão todo. Normalmente meu período fora de casa é de 10 a 20 dias, tá? Mas eventualmente ocorre sim de ficar mais tempo. Mas enfim, a gente estava falando aí da tecnologia e da natureza, né? Eu Isso. amo tecnologia, eu adoro tecnologia, eu leio sobre tecnologia todo dia, né? Eu monto meus computadores, eu monto minha ilha de edição, Caramba. meu servidor, entendeu? Com os HDs, os RAIDs e tal. Adoro isso. Adoro mecânica de carro, mecânica de avião, essas coisas. Como curioso, né? Não como especialista. Sim. Mas o que eu preciso fazer para o meu trabalho, eu procuro me capacitar e fazer, porque eu gosto. Né? É uma coisa que eu gosto. Assim, gosto muito de informática, de TI, eu que instalo minhas redes, eu que monto as máquinas, enfim. Acho que faz parte do meu trabalho, então eu procuro fazer. Sim. Eu ia até te perguntar isso, facilita para você em campo, se quebra alguma coisa, ou se você tem alguma dificuldade técnica, você tem mais facilidade que por conhecer, por gostar, assim, Sim, é de... bem mais fácil. Eu vejo o pessoal batendo muita cabeça com essa parte técnica, configuração de equipamento, configuração até de câmera, às vezes. Isso para mim é bem fácil, bem simples, porque já é uma longa jornada também, né? E o fato de eu gostar, eu gosto, eu sou fuçador, eu leio o manual, entendeu? Tudo que eu compro eu leio o manual inteirinho. Às vezes 2 vezes, assim, eu leio e tal. Eu adoro ler manual, entendeu? Eu leio manual de geladeira, de televisão, leio tudo. Eu leio bula de remédio. Claro que eu precisei fazer leitura dinâmica, né, ao longo do tempo aí, Sim, porque eu não claro. dava mais tempo de ficar lendo as coisas, né? Então hoje, por exemplo, eu não assisto televisão. Eu fiz essa opção aí. Dificilmente eu assisto alguma coisa. Eu seleciono alguns documentários com os temas que me atraem, né, que eu gosto, que são muito variados, inclusive, né? Ó, Baruch da Waters Life entrou aí. Salve aí, Baruch. Parceirão, que aliás a gente vai fazer uma ponte aí também, né? Mas enfim, eu curto pra caramba a tecnologia e curto a natureza. Então, assim, eu gosto. Quando eu era criança, eu cheguei a criar passarinho, criar peixe em casa, em aquário, né? Eu gostava muito disso, mas depois eu comecei naquela de ver o bicho preso, a gente começa a ficar meio deprê, né? Assim, passarinho na gaiola e tal. Eu fui parando com isso, né? Mas eu, com 10 anos de idade, eu era já associado da Sociedade Ornitológica Mineira, né? Então, sempre procurei esses suportes, né? Esses apoios e tal. Às vezes as pessoas me perguntam, pô, como é que eu faço para começar a filmar essas coisas e tal? Eu falo, ó, a primeira coisa você vai, né? Deu vontade de ir, vai. Agora, procura alguém que possa te orientar, né? E eu sempre procurei. Eu sempre soube que havia organizações, associações, né? Fundações, enfim, museus, né? E por algum lugar a gente sempre começa uma busca, né? Eu não sei também como é que foi sua história com essa coisa do plantio, mas eu imagino que você foi buscar também informações, né? Foi buscar um Com apoio, um certeza. suporte, né? É. Para conseguir fazer, senão a gente não consegue, a gente fica dando cabeçada, né?
É. Agora, nessa tua área, né, a gente pode lembrar aí das câmeras antigas, né, essas Leica, enfim, outras mais, né, já mais antigo um pouco, né, mas você estava falando da tecnologia, mas os equipamentos hoje são muito sofisticados também, né? São bastante sofisticados. Na verdade, sempre foram, né? Oi, Luiz, tudo bem? Entrou o Luiz aí também, amigo. Enfim, os equipamentos sempre foram sofisticados, bastante. É que cada coisa é sofisticada para o seu tempo, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a fotografar lá em 1975, com os meus 6 anos de idade, a câmera que eu peguei era uma câmera semi-profissional Yashica, que meu pai tinha acabado de falecer, e essa câmera eu achei no fundo do guarda-roupa dele, sabe? Conheci essa. É, então, e ela era já algo extremamente complexo e tecnológico para mim. Mesmo o timer dela, que era aquele timer de molinha, que você puxava a alavanquinha e ele vinha zzz, né? Como se fosse uma corda, né? Daqueles brinquedinhos a corda. Aquilo ali para mim já era algo fascinante, entendeu? Como que aquilo... Eu ficava imaginando o tamanho da molinha para dar o tempo certo, e eu ficava pensando, pô, será que se a molinha for o dobro do tamanho, vai ser o dobro do tempo? Ou não, né? Porque as escalas, às vezes, elas são, né? Às vezes elas são logarítmicas, por exemplo, né? Então, essas coisas sempre me fascinaram, sempre me atraíram, né? Física, química, matemática e tal. Apesar de eu não gostar muito de matemática, mas é uma coisa que me fascina bastante. Eu tenho um pouco de preguiça, assim, mas me fascina muito. E eu gosto de pesquisar essas coisas. Mas o equipamento sempre, cada equipamento a seu tempo, ele vem cada vez mais complexo, cada vez com mais recursos, né? E hoje as pessoas estão preparadas para ter mais recursos nas mãos, né? O que elas precisam ficar atentas é a necessidade de se preparar também para esses recursos, né? Não é porque o recurso está ali que você pode usar de qualquer jeito e achar que vai ter o melhor resultado do mundo. Não, claro, os resultados também têm melhorado, né? Você vê o que todo mundo hoje faz com o celular era algo que, vamos dizer assim, há 20 anos atrás era impensável, né? Então, a tecnologia, ao mesmo tempo que ela se complica em função de ter muito recurso, né? Ela também descomplica, porque os recursos que vão ficando mais usuais, né, eles vão sendo disponibilizados com mais facilidade de uso, de forma mais intuitiva, né, e as pessoas também vão se habituando àquilo. Então é uma espécie de osmose, né? A tecnologia está ali como uma espécie de parede, uma membrana, né? E em alguns momentos a tecnologia do lado de lá se aproxima, a gente se aproxima do lado de cá e tudo fica muito fácil. Hoje em dia, todo mundo usa celular. Eu lembro que a minha mãe vai fazer 80 anos em abril, ela falava que era um absurdo o celular, que ela não conseguia usar, WhatsApp, mensagem, voz e não sei o quê, ela se confundia toda, mandava mensagem errada para todo mundo. E hoje ela usa na maior naturalidade, manda vídeo, manda tudo, cumprimenta, manda figurinha, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que as coisas se encontram, né? E isso é muito legal, eu acho fantástico, fantástico mesmo. Olha, a Adri está lembrando aí que você gosta também de usar as câmeras analógicas também, revelar em casa, né? Ah, sim. Na Volta verdade, um pouco lá nos primórdios, né? tem muito tempo que eu não faço isso, bastante tempo, na verdade, mais de 5 anos, mais. Vamos pôr aí, talvez uns 8 anos, 10, não sei. Mas eu logo aprendi a fazer revelação no processo E6, que é o processo de revelação de slides, que é um processo bem complicado, inclusive, porque você tem várias etapas, né, de químicos que você coloca o seu filme mergulhados nos tambores de revelação, né? E, e aí você tem que controlar a temperatura, você tem que controlar o tempo daquilo ali, você tem que controlar, inclusive, como você chacoalha aquele tanquinho de revelação, né, para misturar mais ou menos a química com a emulsão do filme. Então, fazendo isso, você controlava quanto o filme ia ficar exposto, se ele ia ter mais contraste ou menos contraste, se ele ia ficar mais saturado ou menos saturado,
tudo é ciência, né? Mas é um Toda ciência. processo muito, assim, muito poético. Primeiro, que você não via a foto que você tirava no visor da câmera, porque a câmera não tinha visor, né? Era um filme, negativo ou positivo, ou preto e branco, né? Que é negativo também. E aí você fotografava aquele filme, que normalmente tinha 12, 24 ou 36 fotogramas. Na verdade, eu comprava as latas de filme com X metros, eu não lembro qual era a metragem que tinha dentro de uma lata, mas a gente, com aquela lata ali, a gente rebobinava várias bobininhas daquelas de filme, e eu conseguia colocar 40, 42 fotogramas em um rolinho, dependendo da emulsão. Se a película fosse mais grossa, eu colocava 38. Se ela fosse mais fininha, eu colocava até 42. E isso, para mim, era uma vantagem enorme, porque, enfim, ajuda na hora de revelar, ajuda na hora de fotografar, você tem que trocar filme menos vezes, né? Mas era muito legal isso aí, e isso me ensinou muito, né? Porque eu tinha que fazer a foto e ela tinha que vir boa, mesmo sem ver ali na telinha. De uma certa forma, isso aí, a turma fala muito que isso tira um pouco da capacidade técnica, né, do fotógrafo. Por um lado, eu acho que sim, e por outro lado, eu acho que não, se a pessoa for uma pessoa aplicada, estudiosa, que gosta de exercitar, né, Eu concordo com você. Acho que, na habilidades. verdade, pode ser um grande exercício, né? Um desafio e um exercício, né? Você tem que estar ali apurando outros sentidos, né? Para que, né? Exatamente. Para suprir, né? É. Olha aí, o Pantanal Partners é o Magnus? É o Magnus ou o Juan. Não sei qual dos dois que é Ah, o ok. irmão, mas é um dos dois aí. Salve, pessoal. Fala aí pra gente quem é que tá aí. Salve, salve. Ó, como a criação da WOS, né? Dentre outras muitas coisas, né? Eu acho que acho que isso acontece porque você, obviamente, tem essa conexão fortíssima com a natureza, pela profissão, pelo gosto, né? Mas acontece, olha aí, é o Juan, mas isso Fala, Juan. acontece porque você é um cara agregador, acima de tudo? Cara, eu nunca pensei que eu fosse, mas eu tô começando a descobrir que eu sou. Eu sempre gostei muito de juntar pessoas, né? Eu acho que a brincadeira fica mais legal, sabe? Eu morei numa rua na minha infância, num lugar que tinha muita criança da minha idade. E as brincadeiras eram sempre muito legais quando tinha muita gente. Então, eu não sei se eu trouxe isso um pouco da minha infância, né? Minha família também sempre é a família de se reunir no Natal, nas comemorações assim, e junta a família toda, sabe? Vem cada turma, vem de um estado e tal, e junta todo mundo na casa de alguém, e aí a galera passa o Natal, o Ano Novo e tal. Então, assim, eu sempre, eu cresci em meio a essa coisa do colaborativo, entendeu? Então eu via, por exemplo, a ceia de Natal, enquanto alguém ia fazer o peru, outra pessoa estava fazendo a farofa e outra pessoa estava arrumando a casa, o outro já estava preparando o churrasco do dia seguinte. E sempre foi assim, né? Então eu acho que eu cresci com um pouquinho esse senso de organização e de equipe, né? Trabalho em equipe, cada um assumindo uma parte, tendo responsabilidade pela sua entrega, né? E vendo as coisas funcionarem quando são feitas dessa forma, né? Então acho que foi muito natural para mim fazer isso, e a WOS, ela tem a tendência de funcionar desse jeito. É que a gente está ali sempre tentando esticar a perna o máximo que a gente pode para dar um passo maior, né? Nunca maior que a própria perna, mas esticar a perna o máximo possível. Para a gente realizar alguma coisa, né? O Sávio, você sabe que não é fácil aí no seu projeto também, as coisas não são fáceis para quem está com o propósito, né, de fazer algo pela natureza, pelo social, pela cultura. Não é fácil, assim como não é fácil empreender, assim como não é fácil carreira nenhuma ou trabalho nenhum, né? É tudo a mesma coisa. A gente realmente não tem como fazer mágica, né? Então, é no esforço que a gente faz, e são essas esticadas de perna que a gente
consegue alcançar algo além daquilo que a gente já está fazendo, né? E é nessas aí que a gente conhece alguém como você, é nessa aí que a gente conhece a galera lá do Pantanal Partners, é nessa aí que eu conheci a Marcela, é nessa que a gente conhece o Kelsen, a Adriana, essa turma que está vendo a gente aqui, o Trivelato, Quale, tem muita gente, o Ale, e, puta, Ale, é. exatamente. Então, assim, é muita... Cara, é muito legal isso tudo, sabe? É muito bonito, em primeiro lugar, né? Quando as pessoas se juntam em torno de um propósito e conseguem realizar alguma coisa, isso é muito bonito. E eu acho que só assim é possível mesmo, porque para alguém realizar alguma coisa sozinho, ela tem que pagar, né? Pagar caro. Ou ela tem que ser tipo um super atleta, né? Ou tem que ser um mega empresário. Senão ela tem que se juntar com os outros e assumir o papel dela na sociedade, né? E fazer parte de algo onde ela vai fazer um pouquinho, mas está todo mundo fazendo mais um pouquinho, né? E aí juntos aquelas pessoas fazem algo que vai além, né? Do que pessoas solitárias conseguem fazer, né? Mas No teu caso, me chama a atenção essa questão da liderança, porque nesse momento nós estamos trabalhando no Greener Than Ever, né? Na verdade, planejando, vamos dizer assim, estruturando, né? E me surpreendeu muito no início, assim, o tamanho pretendido, né? Os números, enfim, a ousadia, vamos dizer assim, né? E fiquei pensando nessa questão quando ia te convidar, falei, interessante isso, porque liderar, de certa forma, é você descobrir, né? Desculpa, não sei se descobrir, mas conectar as pessoas no objetivo comum com uma certa propriedade, vamos dizer assim, né? E a partir disso, você trazer as energias das pessoas, as energias, para aquele propósito comum. Tem muita gente preparado para esse tipo de propósito e para outros vários tipos de propósito, né? Mas quando surge esse líder, né, essa liderança, o Palô está aqui conosco também, que é uma liderança lá no Babilônia, ele sabe o que eu estou falando. Quando surge essa liderança, né, assim, a transformação pode acontecer de uma maneira relativamente fácil, porque muita gente, evidentemente, sozinho não conseguiria, né? Isso eu digo em várias áreas, né? Mas às vezes a liderança chega e demonstra isso, né? Que é possível, né? Que nós temos força juntos e que a gente consegue construir. Então, eu acho que você tem essa característica, né? cara, assim, eu acho que liderar é servir, né? Liderar não é comandar, né? Eu acho que quando a gente serve as pessoas, quando a gente demonstra para as pessoas que a gente está ali para fazer tudo que a gente pode para servir ao propósito, né? A gente está automaticamente servindo a essas pessoas e elas entendem que a proposta é exatamente servir a um propósito, né? E que todo mundo vai se beneficiar. É uma cadeia de benefício mútuo, né? Quando a gente consegue agregar uma equipe que tem uma sinergia de propósito, de objetivo. E é muito legal essa coisa de se ajudar, né? Porque, imagina, a gente tem algo a cumprir, que é um fardo pesado para um só carregar, mas dois podem carregar juntos, ou quatro, ou 10, enfim. E, na verdade, assim, eu acho que essa coisa que você falou da ousadia, né? Eu nem vejo muito como ousadia. Acho que é um projeto como outro qualquer. Ele pode ter um tamanho muito grande, que é o tamanho que a gente pretende que ele seja alcançado, e a gente vai trabalhar para isso, mas a gente não tem pressa de chegar lá, e ele é escalonável para qualquer tamanho, desde o zero absoluto até onde a gente quer chegar e até eventualmente ultrapassar isso aí. Qualquer coisa que a gente fizer nesse caminho do zero ao objetivo já vai ser lucro. Então, acho que isso também é uma coisa que motiva as pessoas, que é o resultado, né? Eu vi muito lá no Pantanal agora, foi um grande aprendizado para todo mundo que estava lá, né? Um momento de caos, de destruição, mas as pessoas falando que o melhor, não vou falar de Pantanal especificamente, tá? Mas assim, dessa coisa de se unir no propósito, né? Então, eles falando o seguinte, puxa, cara,
50 tamanduás morreram ali dentro daquele fogo. Sei lá, 50, 40, 20, 100, não sei, né, morreram. Pô, mas a gente salvou um. É o que a gente conseguiu fazer, mas se a gente não tivesse trabalhado, aquele um estaria morto também. Né? Então, a gente faz um trabalho de formiguinha, que é igual ao seu, de formiguinha também, mas, cara, você já viu o tamanho do formigueiro que as formiguinhas constroem? Você já viu o tamanho do cupinzeiro que os cupins constroem? Olha a muralha da China. Um dia foi colocado o primeiro tijolo ali. Olha as pirâmides do Egito. Um dia foi colocado o primeiro bloco, né? E não importa se foi um faraó que mandou fazer ou um imperador que mandou fazer, formiguinha também tem a rainha lá, né? E tal, mas eu acho que não é muito diferente, sabe? Tem uma união pelo propósito. Todo mundo ali sabe o que está fazendo e por que está fazendo, né? Então, o que eu acho legal é que a gente está cercado de pessoas iluminadas, né? Eu vejo que você tem isso, eu tenho isso, eu não canso de agradecer as pessoas que me cercam, porque, na verdade, eu sou muito ajudado por essas pessoas. Eu acho que, como você falou, na posição de liderança, se você não for ajudado pelas pessoas, né, não tem como liderar. Né? Ninguém lidera sozinho. Né? A liderança é uma coisa que assim, é de compartilhar, né? É de servir, compartilhar e compartilhar especialmente do propósito, do senso, sabe? Perguntar para as pessoas o que elas acham que a gente deve fazer, né? Consultar as pessoas, porque a inteligência compartilhada ela é muito mais poderosa do que só a minha, por exemplo, né? Com Então, eu acho certeza. que pessoas inteligentes, elas são aquelas que sabem perguntar, são aquelas que sabem consultar, são aquelas que sabem dialogar e chegar a um consenso. Né? O consenso é a arma mais poderosa que tem, cara, porque não adianta só essa coisa de votar, né? Votou, a maioria vence e tal. Isso é muito prático, na verdade, resolve muita coisa. Mas, cara, o consenso é uma coisa maravilhosa, significa que todas as questões foram resolvidas e que um caminho foi escolhido que atende todo mundo, né? É fácil? Não, não é fácil, né? Mas eu acho que liderança tem muito de consenso, quando está todo mundo de acordo, assim, né? E, aliás, tem uma piada interessante sobre liderança, na verdade não é uma piada, é uma história. Eu não sei em que livro eu li isso, mas tinha um treinador de beisebol, sei lá, norte-americano, futebol americano, sei lá. E esse cara, ele era tido como um grande treinador e um grande líder, né? E aí fizeram uma entrevista com ele uma vez e perguntaram para ele o que ele, como ele conseguia manter todos os jogadores tão assim compenetrados nas instruções dele e tudo mais e com tanta garra, com tanta harmonia. Ele falou: é muito fácil, aqueles que não ficam assim eu demito, acabou, né? Ok, não deixa de ser uma abordagem eficiente, digamos, né? Mas é que muitas vezes o cara fazendo isso, ele está demitindo um talento, né? E talento não é fácil. Mas também um talento rebelde é algo difícil de se lidar, né? E normalmente as pessoas talentosas são um pouquinho rebeldes, né? Não sei se você encara muito isso por aí, mas tem um pouquinho disso, né? Mas eu acho que o rebelde, no fundo, ele é um cara um pouco carente e que está precisando de diálogo para chegar no consenso, para dar a contribuição dele. É uma pessoa que quer doar alguma coisa de si, né? Que quer, cara, escrever o nomezinho dela no cantinho ali, né? Igual todo É. mundo, né? Eu acho que Eu acho que também a liderança, né, na minha visão, ou o líder, né, ele tem um forte senso de propósito, né, arraigado, né, e isso sim, inspira as pessoas, né. Por exemplo, no caso desse rebelde, né, ele precisa às vezes ser chamado por um propósito, né, que assim que ele tem um talento, esse talento está, vamos dizer assim, confuso ali, disperso e enfim, né, de uma maneira destrutiva às vezes, né. Mas o líder, né, consegue perceber isso e chamar ele para o propósito, né? E por falar em propósito, você esteve no Pantanal recentemente, né, vendo aquela desgraceira toda lá, né? Aquela situação dramática, não, trágica, né?
em loco? Então, a situação é bem complexa, né? Eu acho que ela transcende um pouco o que é colocado na mídia aqui. Ela transcende um pouco o que as pessoas costumam pensar e costumam ver. Mas assim, eu não fui lá no momento crítico do fogo, né? Quem teve lá da nossa parte aqui foi a Marcela, com o Gustavo. A Marcela está aqui com a gente. Orgulho em pertencer ao Oz. Salve, Marcelinha. É isso aí. Mas ela esteve lá, e aí junto com o Magnus, né, o Juan, que estava lá disponibilizando os veículos da empresa dele, né, para transportar animais feridos, levar frutas, né, alimentos, água, etc., transportar as equipes e tudo mais. Mas então, assim, realmente uma tragédia sem precedentes. É algo que juntou uma série de fatores, né, como o clima muito seco, de um Pantanal que a cada ano vem ficando mais quente e mais seco, né? Então, um acúmulo Sim, ali de biomassa para queimar, muito ser combustível, né? Folha seca, galho seco, etc. E aí parece que teve esse fogo inicial aí, parece que uma origem foi um carro que parece que capotou, pegou fogo, e aí começou a pegar fogo no mato, e aí ficou fora de controle. A outra foi um raio que caiu, e as pessoas costumam perguntar, né? Pô, mas cai o raio e está chovendo e a chuva não apaga? Não, muitas vezes o raio cai antes da chuva, né? E como normalmente nesses momentos de tempestade, de tormenta, há um vento também forte, especialmente lá em cima, muitas vezes o raio cai num lugar, ele acerta uma árvore, aquela árvore já está meio seca, ela começa a pegar fogo. E ainda não está chovendo. O vento empurra aquelas nuvens ali e vai chover talvez 50 quilômetros de distância do lugar onde o raio caiu. Então é por isso que um raio pode sim ocasionar, pode provocar incêndios terríveis florestais, né? E acontece muito, né? O pessoal só não sabia direito por que isso aí. E também parece que teve um incêndio provocado, né? Um incêndio que algum fazendeiro lá resolveu colocar, porque existe essa cultura há 300 anos no Pantanal, que é de colocar fogo para renovar o pasto, né? ainda tem. Sim, ainda tem, é parte da É. cultura deles. Isso aí só se resolve com educação, com informação, né? E não adianta ficar aplicando multa e essa coisa toda. Não adianta falar que é o grande fazendeiro, que tal, porque o grande fazendeiro é o seguinte, ele também não quer queimar, nem o pequeno, sabe? São poucos que você vai contar aí nos dedos de uma mão, talvez duas, as pessoas realmente do mal, assim, que tem prazer em botar fogo numa mata e ver o negócio arder, entende? Porque eles sabem que eles estão perdendo com isso. O problema é que eles fazem isso e o negócio sai de controle. Eles fazem uma coisa para ser controlada e o negócio sai do controle. Normalmente os grandes fazendeiros, eles têm maquinário, eles têm funcionários e tal para controlar. E o pequeno normalmente não tem. E aí realmente uma pena assim, o que acontece, porque foge do controle, queima. Às vezes tem história de fazendeiro lá que perdeu o rebanho inteirinho, pequeno fazendeiro. Falou? Voltou. Entrou uma... Oi, voltou? Opa, Tá voltou. ótimo. Então tem fazendeiro lá, cara, que putz, com um rebanho pequenininho. Aqui meu telefone resolveu tocar agora aqui, só um instante. Então, Deixa eu ver se eu consigo desligar aham. esse negócio, ficar só mais para perto aqui, só um minuto. Boa noite, Vilma. Duda, Vilma, Marcela, que prazer te ver aqui, Marcela. Eu reposicionei ali o... Reposicionei o enfim, aquele negócio da internet. O roteador. Peraí, deixa eu limpar a minha aqui. Chateado, né? Tá me ouvindo bem? Você está em Belo Horizonte?
Estou em BH. Tô. Você está em Belo Horizonte? BH. BH, estou em casa. Tô. Uhum. Mas a gente estava falando então ali do incêndio, Do né? incêndio, né? E da tradição, né? Essa tradição Então, complicada, né? existe essa tradição e isso aí não vai acabar tão cedo. Porque ela se Ele vem repete bater de todo ano, volta, né? né? Mas o fato é que existe também uma conscientização que vai ocorrendo ano a ano, e esse ano foi uma coisa tão contundente que eu acho que muita gente percebeu que o buraco é mais embaixo, entende? Os últimos números que eu ouvi é que aí tem a galera aí, ó, o Ailton entrando agora, salve Ailton, todo mundo aí, a própria Adriana, todo mundo que teve conhecimento dessa situação lá, me parece que foi uma perda de 29% do Pantanal para o fogo e 41% da parte norte do Pantanal. Então imagina, eu tenho falado isso para todo mundo, é o seguinte, imagina você perder 41% da sua saúde. Como é que você recupera isso? É fácil? Não vai ser fácil, né? Bom, eu estive lá, eu estava lá no dia do Pantanal, que não sei se é dia 11 ou 12 de outubro, de setembro, sei lá, enfim, acho que é outubro, né? Novembro, enfim, não sei. É tanta viagem, é tanta coisa que eu me confundo um pouquinho, acho que é novembro. E caiu uma chuva linda, sabe, nesse dia, foi muito legal, a galera celebrou essa chuva aí e tal. E depois voltei, vim embora, eu tive lá com a Ailton, que acabou de entrar aí com a gente, eu fiquei uma semana lá, e a gente foi 3, 4 dias para o Rio, e a gente via as árvores rebrotando, né? Porque o fogo queima embaixo, mas as folhas caem, né? As árvores ficam secas. E a gente viu as árvores rebrotando, a gente viu os animais. Em 4 dias foram 11 indivíduos de onça-pintada, por exemplo, né? Saudáveis, tranquilos, fortes, jacarés, capivaras, todo tipo de ave, bandos de ariranha, né, caçando ali, comendo os peixes e tal. Comportamento normal. A natureza ela não vai parar para ficar chorando. Né? A natureza ela vai continuar em funcionamento. Né? Mas o fato é o seguinte, é que da mesma forma que a gente viu essa resiliência aí, a gente também viu áreas devastadas pelo fogo, né? onde só se vê cinza, galho queimado, aquela clareira assim, né? Inclusive na beira do rio, que é uma parte que fica mais preservada em função de toda a flora ali está bem mais irrigada, né? Bem mais hidratada. Então o fogo, ele por si só, ele vai se arrefecendo ali, o ambiente é mais úmido, é mais frio, né? E as árvores são mais resistentes e tudo mais. Mas teve lugares que esse fogo chegou até na beira do rio. E aí você tá de barco, assim, subindo o rio e tal, e aí você vê aquela mata exuberante na borda, mas de repente você vê uma clareira onde o fogo chegou até a beirada, aí você vê os troncos caídos, você vê muita coisa queimada por ali, né? Você já conhecia o Pantanal? Já conhecia. Minha primeira incursão pantaneira foi em 2002 no Pantanal Boliviano, né, que a gente faz fronteira ali com a Bolívia. Então eu não tinha tido oportunidade ainda de conhecer o Pantanal brasileiro e tive essa oportunidade de ir para a Bolívia e conhecer lá o Pantanal e a Amazônia boliviana, isso aí em 2002. E eu vi onça, eu vi jacaré, eu fiz uma expedição, cara, foi mais de 2.000 quilômetros pelos Pampas e pela Amazônia boliviana. Foram mais ou menos 15, 20 dias também, essa expedição aí, foi muito legal, eu tive assim, o privilégio, né, de conhecer isso nessa época também, que era uma época que, cara, nesse pouco tempo aí mudou muito, né, mudou muito, assim, de devastação e tudo mais. Mas, assim, e aí a Amazônia, o Pantanal brasileiro, eu vim conhecer alguns anos depois, né, e aí em 2015 eu fiz um trabalho de programa de televisão e deu para conhecer bastante. Depois em 2016 eu fiz banco de imagem para o Ministério do Turismo, e depois eu acho que eu não voltei mais, e voltei agora. Né? Então, já são algumas vezes que eu fui, é muito legal, eu conheci um pouquinho do Pantanal Sul, um pouquinho do Pantanal Norte,
na região do Ó, Jofre, ali, o teu som tá Cabo. baixo novamente. Então deixa eu Teu pegar na som. mão. Deixa eu pegar na mão de novo. Melhorou, pessoal? Melhorou. Peguei na mão e fiz a conchinha. Vamos lá. É isso. Então tá. Mas Dessa sua história, né? Não é, é uma história com o Pantanal também, enfim, você já conhece, já foi algumas vezes. Tinha uma imagem disso guardada, né? Você acha que essa devastação pelo fogo que aconteceu agora, o que o Pantanal vai se recuperar? vai. Vai demorar muito? Na verdade, o Pantanal já está se recuperando, né? Porque aquilo que eu falei, a natureza não para chorar, né? Então as árvores vão nascer, que demore 20 anos para ela alcançar o tamanho que ela tinha, mas ela vai nascer, ela vai crescer, né? Mas isso se a gente deixar também, né? Então é imperativo, né, que agora se formem brigadas, que as equipes, né, das forças que combatem os incêndios, que salvam os animais, é imperativo que essas forças, sejam elas militares, comunitárias, ONGs, não importa, é imperativo que elas estejam mais prontas. E eu acho que elas estão. Isso é um sentimento que todo mundo que trabalhou por ali tem, de que está todo mundo muito empenhado, né? Os veterinários, a Defesa Civil, os bombeiros, a Secretaria de Meio Ambiente, as ONGs, são várias ONGs, as pessoas locais, o pessoal local tá muito empenhado nisso. A gente viu o trabalho todo ali do Ailton, do Pantanal Partners, lá com o Juan, o Magnus, né? Então, assim, a turma já está formando brigada para o ano que vem ter a brigada pronta, treinada, preparada, equipada, né? Então, acho que agora, por um motivo ruim, que talvez nem se justificasse, mas por causa disso, todo mundo está mais esperto, né? E eu acho que isso é uma lição para o Brasil e para o mundo, né? Porque esses incêndios florestais de grande magnitude, eles são incontroláveis. O que as pessoas fazem é minimizar o impacto dele em determinados pontos que são cruciais. Então, por exemplo, o Ailton, ele me contou que ele ficou muito preocupado em preservar as pontes, porque lá na Transpantaneira, salvo engano, pessoal, quem soubesse o número certinho, são 129 pontes, numa estrada de terra que fica inundada, né, durante o período da cheia e que na época da seca elas estão ali à mercê também do fogo. Quando eu fui dessa última vez agora, inclusive tinha uma ponte que estava sendo reformada porque ela foi destruída durante um incêndio e a gente fez inclusive uma baldeação de barquinho ali, atravessando a água para sair do outro lado, e lá o Ailton veio nos buscar com o carro dele, porque ele estava do lado lá do Porto Jofre, né? Lá na Jaguar Camp, que é a pousada dele. Então, eu acho que o trabalho que está sendo feito agora por todo mundo é um trabalho de ter mais prontidão no ano que vem, sabe? Porque se Certo. houver mais prontidão, imagina, caiu um raio, o raio tostou a árvore está carbonizando, queimando, o fogo começou a lastrar. Se tem uma capacidade de mobilização, né? E essa turma se mobiliza rapidamente para fazer um acero e para combater esse fogo, cara, vai ser salvo muitos hectares, vai ser salvo milhões de hectares, na verdade, né? O Pantanal, ele é um grande, uma das planícies, uma das maiores, né, planícies Maior, alagadas do mundo, maior. maior. Então, e ela é esse ecossistema, ele é esse ecossistema maravilhoso, espetacular, né, único, e ele é também um grande negócio para a indústria do turismo, né? Inclusive tem barcos grandes, eu já vi, né, barcos grandes, sofisticados, Sim. que navegam, que levam passageiros do exterior ali, passageiros exigentes, né, turistas exigentes. As pessoas acordaram um pouco também por isso, é um negócio muito grande, e esse negócio começou a ficar ameaçado com os incêndios? Claro que esse negócio fica ameaçado, né? Eu acho assim que quem já é do turismo já cuida do Pantanal. Quem já é do turismo já cuida, porque é o seguinte, e não é nem por interesse só não, é pelo propósito também. Mas vamos falar do interesse comercial na coisa, né? Se eu trabalho com ecoturismo e turismo de aventura,
os meus clientes nunca vão comprar um pacote na minha mão se eu levá-los para um lugar que não esteja devidamente preservado e que não esteja devidamente sem poluição, entendeu? O cara vai, vou fazer um trekking num Parque Nacional X. Cheguei lá, tá cheio de garrafa PET jogado, papel higiênico que o pessoal deixa, né? Tem muito lugar que é assim, é uma latrina o negócio, né? Ninguém vai, o pessoal não vai voltar, entende? E esse turismo costuma ser um turismo de alto nível, um turismo com ticket médio bem alto, um turismo que muitas vezes ele pode ser de base comunitária e ajudar todo mundo que está ali naquele entorno, entendeu? Você tem muito gringo e brasileiros também que tem grana para fazer isso, porque o Pantanal não é muito barato, porque é tudo muito remoto, é difícil, Muito remoto, muito as grande. coisas demoram para chegar, às vezes chega de barco, às vezes chega de avião, então tudo fica mais caro, infelizmente, mas isso é uma realidade. Mas como mudar essa realidade? Levando desenvolvimento para lá. E como levar desenvolvimento? Cara, pelo turismo de natureza, que aí vamos englobar isso aí como turismo de aventura e turismo e ecoturismo, por exemplo, tá? Turismo de natureza é um dos vetores de desenvolvimento de regiões remotas, né? Então você pode desenvolver o local, ter ali os operadores todos recebendo clientes de forma satisfatória ao longo do ano inteiro, porque muita gente fala que o Pantanal só é legal por exemplo, de março, de junho a outubro, por exemplo, que é a época da seca. Porque aí não tem água lá no meio, aí os bichos vêm mais para a beira do rio, e aí fica mais fácil. Realmente fica mais fácil. Mas nas outras épocas do ano, e eu já estive, também é possível ver muito bicho, e é muito lindo, porque está hidratado, então a natureza está exuberante. São formas diferentes de se ver Sim. o Pantanal. Olha, a Angélica, ei Angélica, tudo bem? A Angélica está aqui falando que são 37 pontes de alvenaria e 83 de madeira, são 120. Eu tinha esse número 129, não sei porquê. Enfim, 61 pontes necessitam de manutenção. Né? Uau. Necessitam Estrago. mesmo. A gente passa por lá e a gente vê que elas precisam de manutenção. Até algumas pontes têm, assim, passagem de caminhão pode ser algo perigoso, porque a ponte pode desabar, né? Mas, cara, Tô lembrando aqui também que esse turismo, esse ecoturismo, né, também um turismo que tem como base, né, a preservação, né, porque, evidentemente, a indústria depende disso, né. Claro. E lá na região de Bonito, ali, em outras regiões também, né, eles trabalham com formação de jovens locais para essa atividade, né, inclusive com aulas específicas de educação ambiental. Então, eles formam monitores, educadores ambientais, né, já desde pequeno, desde adolescente, né, para poder desenvolver, né, ter bem desenvolvida essa noção de que a indústria deles, o negócio dele, o business, só tem possibilidade de ser sustentável se o olhar for olhar de preservação. Senão, não tem como. Tanto que as cavernas lá passaram a ser muito limitadas. Só para ter ideia, aquela Lagoa Azul, Lago Azul, não sei. Antigamente as pessoas mergulhavam naquilo ali, né? Hoje as pessoas não chegam nem perto, fica 2 metros, sei lá, da borda mas daquela lagoa, né? Está sendo feito um plano de manejo lá para reabrir de forma sustentável, né? Para permitir. Acho que isso é bacana, né? A avaliação periódica também, né? Para não ser flexível, né? Porque também não pode ser rígido, né? Mas eu digo, é bacana esse. Precisam ser preservados, né? E tem lugares que podem fazer parte do sistema de conservação, que é o uso racional dos recursos, né? De forma sustentável. Exatamente. A gente está aqui, nós somos seres humanos, a gente usa os recursos. Na verdade, todos os animais da natureza e todos os vegetais da natureza utilizam os recursos da natureza, né? A árvore tira o sustento dela da atmosfera, né? Ela respira como nós, né? E ela tira o alimento dela da terra, né? Os animais, ou eles estão comendo plantas, ou eles estão comendo outros animais, né? Eles estão fazendo ninho, estão transformando a natureza também, né? Você já viu o ninho de tuiuiu?
Ó, eu acho que nossa live acho que É enorme. vai cortar, não vai? Ainda tem aquele limite de 1 hora nas lives? Não, é agora em 1 hora e meia. Ah, 1 hora e meia, tá bom. É, Então, você já viu o ninho de Tuiuiu? já, é imenso. Imenso, né? E ali por É. baixo do ninho, né? Tem tipo uma maritacazinha. Galera do Pantanal que estiver aí, o Juca, salve Juca. Ah, o Juca acabou de entrar, o Juca Igarapé lá de Bonito, né? Você falou de Bonito agora. Então tem aquela maritacazinha, um periquitinho, né? Que faz o ninho ali por Uhum. debaixo do ninho do Tuiuiu. Isso aí é simbiose, né? Simbiose Simbiose, interação, né? exatamente, é uma relação, né, entre espécies diferentes, na qual ambas levam vantagem, mesmo que em diferentes proporções, né? Diferente do parasitismo, que às vezes a pessoa confunde, as pessoas confundem um pouquinho isso aí, né? Mas essa simbiose, ela tá ali e tá sempre um tirando vantagem do outro, né? Como simbiótico ou como parasita, não importa, mas todos os organismos vivos, eles usam a natureza, eles usam os recursos da natureza. E cabe a nós, como seres inteligentes, né? Vamos ver se a gente é inteligente mesmo, né? Cabe a nós usarmos isso aí de forma sustentável, né? E a gente tem debatido muito a questão da sustentabilidade, né? Eu estava conversando com o Maurício Bianco, da Conservação Internacional aqui no Brasil, e a gente falando de essa diferença entre conservação, preservação, sustentabilidade, né? E é bacana aí para a galera que não sabe ainda, né? Sustentabilidade, segundo a ONU, né, é um contrato que a gente tem com a nossa próxima geração de deixar o planeta como a gente encontrou, ou melhor, né? Então, assim, é um compromisso. É um compromisso para o futuro, né? Para que a gente não use tudo e deixe a nossa próxima geração sem nada, né? E é o que vem acontecendo, né? Não foi tão radical assim de uma geração para outra, mas em poucas gerações eu fico vendo do meu pai para o meu filho o que está mudando, sabe? Eu acho que todos nós aqui somos capazes de enxergar a diferença do mundo que nós recebemos dos nossos pais para o mundo que a gente está entregando para os nossos filhos. Mas é sempre tempo de mudar, é sempre tempo de pensar, né? E de agir. Né? Agora entrou o Magnus aí, ó, Brigada Pantanal Norte aí, tá? E a brigada, Alô, né? Magnus, seja bem-vindo. E é isso aí, levar proteção, né, para as nossas florestas, para os nossos animais, porque É, outra coisa, né, sabe? É chocante a gente ver um animal daquele ferido, né, cara, sofrendo. É muito triste, assim, é muito comovente, é quase como se fosse uma pessoa, né, quando a gente vê o por sofrimento. um manejo inadequado da terra, por um manejo inadequado da natureza, né? Porque ali no Pantanal há essa coisa do gado pantaneiro, né? Isso é muito antigo, isso é uma tradição muito antiga, né? O gado sempre foi, desde que o homem ocupou aquilo ali, e o gado foi introduzido há muito tempo, isso sempre aconteceu, né? O problema é o desequilíbrio, né? Quando você muda muito essa relação, né? Desequilibra mesmo, né? E aí você tem tragédias como essa que aconteceu, né? Eu queria saber o que o Oz foi fazer no Pantanal nesse momento, para quem Então, não sabe aqui, né? a nossa história com o Pantanal é o seguinte: a gente tem lá o Magnus, que já era um embaixador da UOS no Mato Grosso, e o Magnus trabalha na Pantanal Partners, lá do Juan, com o Juan. E a Pantanal Partners, ela faz esse trajeto Cuiabá-Pantanal praticamente diariamente, levando turistas, né? Que é um E trajeto relativamente curto. é um trajeto, não, relativamente curto, porque dá para fazer numa tarde, assim, por exemplo, né, se sair meio-dia e chegar às 5 e tal. Uhum. Mas é um trechão de terra, digamos, você vai pelo asfalto. Vamos falar de Porto Jofre, tá? Que é onde a gente estava. Você vai até Poconé por asfalto e depois é terra, e você está na Transpantaneira, e aí você tem que ir mais devagarzinho, e aí demora bastante, né? Mas, enfim, digamos, quem está em expedição e quem está para fazer uma viagem dessa aí
é curto, é uma tarde de viagem, né? Ou uma manhã, por exemplo, né? Perfeito. Então, assim, eles fazem esse trajeto aí, e quando foi lá para junho, mais ou menos, o Magnus, que está ali, que está vendo tudo todo dia, ele já estava muito preocupado com o fogo que ele estava vendo, que estava anormal. Segundo ele já estava muito preocupado, falando que estava queimando aí, olha, ele deu informação que são 100 quilômetros de asfalto, mais 147 de terra, tá? Então esse fogo estava anormal, ele mais umas 15 pessoas se juntaram lá e começaram a tentar fazer alguma coisa em todos os sentidos, né? Daí veio, né, junho, julho, agosto e tal, e o negócio começou a ficar muito feio, com labaredas de 20 metros de altura e tal. E aí ele fez uma vaquinha, né, e falou, a gente já estava em contato, e aí ele me falou, Beto, vou fazer uma vaquinha, porque a gente vai precisar de recursos e tal. Eu falei, faz, que a gente ajuda a divulgar. E aí a gente fez isso, a gente conseguiu divulgar isso aí, teve uma adesão que não foi grande e tal. A gente vê aí ONGs captando milhões de reais, essa coisa toda, né? E a gente, longe de captar 100 mil reais, por exemplo, né? Mas a gente captou um dinheiro suficiente para o Magnus, o Juan e a turma deles lá fazer bastante coisa. Então foi caminhão-pipa, foi combustível que eles pagaram para levar alimento, porque a mata queima e ali você queima o alimento dos animais, O né? Você alimento, queima as né? frutas, os vegetais, né? Os animais fogem, então tem animal que é animal de caça, então ele não vai ter caça para comer, essa coisa toda. Então tinha que levar frutas, tinha que levar água, porque o Pantanal estava muito seco, né? Uma das coisas que a gente observou foi seco, rios secos, né? O rio Isso ficava bem claro nas pontes, né, de madeira ali, que não tinham sim, nada, né? aquilo Se bem ali que ali é um normalmente pouco tem o que água chama ainda. de coricho, né? Os Mas, de qualquer corichos forma, tudo secaram. seco, né? É. Exatamente, exatamente. Rios que ninguém nunca viu seco estavam secos nessa época aí. Então a UOS entrou dando esse suporte para essa operação, né? Depois de um tempo, a Marcela e o Gustavo foram ao Pantanal, então levaram algumas doações daqui, aí se juntaram lá à equipe como voluntários, ajudaram também a transportar, levar, trazer, buscar, carregar, enfim, apagar fogo, ajudaram com tudo. O Gustavo até tinha ido para documentar, mas parou de documentar para botar a mão na massa e ajudar também, porque a situação estava desesperadora, né? E na época até eu ia também, né? O Magnus está falando ali que ele conseguiu uma doação de 60 mil garrafinhas de água mineral, o que foi excelente. A gente conseguiu também mais 24 mil em Petrópolis, em Teresópolis, perdão, mas não conseguimos o transporte. Essas garrafinhas estão lá. A gente pretende levar isso aí para se aproveitar o ano que vem, né? Enfim. Mas, voltando aí ao assunto, né, da questão da UOS, né? Então a UOS ela organizou um pouco as coisas e conseguiu fazer algumas ações importantes, né, através do Magnus, do Juan, da Marcela, do Gustavo. Depois eu e o Ale fomos para... Ei, Malu, tudo bem? Tá entrando uma galera aqui, eu vi também o Baruch entrando, da Waters Life, enfim, muita gente legal aqui na live hoje. Mas então, a gente conseguiu organizar, a gente tem doações até hoje de medicamentos em São Paulo, no Rio, que nem foram ainda, que agora que praticamente está acabando o problema todo, que vê a chuva, né, está voltando ao normal, isso aí vai ficar para o ano que vem, então a gente vai se organizar melhor, né? O Magnus já está lá montando as brigadas, né? São 3 brigadas, uma em Chapada dos Guimarães, outra em Nobres, outra no Pantanal. E tem outras frentes, né, mobilizadas lá, de ONGs, do próprio governo, está todo mundo se mobilizando. Isso aí foi uma coisa que realmente sensibilizou muito a sociedade, né? Sim. Mas a gente sabe que a destruição também foi grande e que é preciso mudar alguma coisa. Os próprios fazendeiros, eles se uniram lá com o sindicato deles, e eles querem também passar uma mensagem de que eles estão atentos,
de que eles querem colaborar com a preservação e essa coisa toda, porque o cara, ele muitas vezes ele está ali, ele queima o pasto, ele não sabe que aquilo tem um risco tão grande de causar uma tragédia desse tamanho, né? Então, às vezes não é... O cara tem intenção de pôr fogo, mas ele não tem intenção de queimar tudo, entendeu? Ele quer pôr sim. fogo naquele pedacinho dele, para o pasto dele nascer e tal. É cultural, tem 300 anos que os fazendeiros estão lá botando fogo todo ano, entende? Então, esse ano não teve como. Todo mundo viu que o negócio é perigoso. O Nós, fogo é nós perigoso. vimos, nós vimos lá no grupo da UOS, né, um vídeo que o fazendeiro chorando, né, porque o gado dele, o que não estava morto, estava morrendo ali, né? Sim, Aquela fumaça que parecia uma coisa de guerra, um negócio, não tivesse, né, uma bombas estivessem explodido e tivesse queimado, enfim, aquela fumaça tóxica, enfim, tudo aquilo, e aquele gado, né, moribundo ali, numa cena meio dantesca até, né, assim, um sim, negócio muito totalmente. estranho, né? É, Então, assim, eles perderam muito com isso também, eles sabem disso, né? claro, Obviamente, sentiram na pele isso, né? sim. E vão demorar a se recuperar também financeiramente, né? Eu queria te fazer uma outra pergunta. Como é que você vê a WOS ao longo do tempo, no futuro? Deixa eu dar um oi para minha esposa que acabou de entrar ali, ó, Trapo Store. Ele... Bom, Legal. como é que eu vejo a voz? No futuro. Então, como eu sempre vi a Woz, né, e como eu estou vendo que ela está se transformando exatamente na visão que a gente tinha lá atrás. Não só eu, mas as outras pessoas, né, que ajudaram muito a fazer da Woz o que ela é hoje. A gente vê a Woz como uma comunidade de pessoas para fazer o bem, né? E o que une essas pessoas é o que elas têm em comum, que é o amor pela natureza e a vontade de explorar essa natureza. Explorar no bom sentido, né? De ir, de aproveitar, de cuidar, né? De cuidar não só da natureza dos bichos, das plantas, mas, né, dos rios e tudo mais, mas cuidar das pessoas também. Tem os ribeirinhos ali, né, que precisam de muita coisa, eles carecem, cara, de muita coisa, energia elétrica, cara, a alimentação deles é limitada, sabe, apesar deles terem o peixe ali e tudo mais, mas eles carecem de outras coisas. Então, é preciso investir nessas pessoas, é preciso se integrar melhor com essas pessoas e a missão da UOS é essa, é de desenvolver, de despertar a aventura dentro da pessoa, porque a aventura é se conectar com a natureza, né? E se a gente, como ser humano, a gente não viver conectado com a natureza, cara, a gente está perdido, porque hoje a gente é totalmente descartável, né? A gente não é necessário em nenhum ecossistema. A gente é totalmente desnecessário. O homem, né, o ser humano, ele é desnecessário, cara. Se tirar a gente do planeta, o planeta vai voltar ao normal, digamos, né? Hoje o ser humano é uma espécie de doença no planeta Terra, né? Então a gente tem que entender isso, uma vez que nós nos julgamos inteligentes, né? Que nós nos julgamos racionais, a gente precisa entender isso aí e precisa agir de acordo, né, com a sustentabilidade do planeta. Senão, cara, né, vai acontecer algo muito ruim, a gente vai sumir da face da Terra, vai levar muitas espécies com a gente sim, mas a Terra vai se recompor com novas espécies, né, com um novo clima, não importa, mas a gente vai sumir daqui, né? Com certeza. A Terra é quem manda, né? A Terra é a mãe e, e é tudo pra gente, né? É a nossa casa. Recentemente, é verdade. Recentemente eu vi um documentário do David Attenborough, né, um inglês muito famoso, que você deve conhecer bem, né? E era esse filme era uma espécie de, como se diz, uma espécie de resumo da vida dele, né? Foi muito interessante assistir, né? Desde os anos 50, não sei, 40 talvez que ele tenha começado, que ele tem 90 e tantos agora, né? Se não faleceu já, mas acho que não. Não, eu até um tempo atrás eu achei que ele tinha falecido, mas ele estava bem vivo. Eu acredito que ele ainda esteja. Pois é, esse é uma espécie de realmente
filme síntese, né, da vida dele, e findou sendo também um filme síntese dessas décadas recentes do nosso planeta, dessas transformações aceleradas, né, que se deram no século XX, né, e com todo um lado negativo para o meio ambiente, né. É um caso de uma pessoa realmente muito proeminente, né, porque ele, né, faz isso há muitas décadas, mas assim, eu não digo nem modestamente, né, mas eu digo assim, como é que você vê essa sua história com esses registros e com esse material todo que você tem e que você vai coletando, né, ao longo dos anos, né? Você se vê um pouco assim também como uma espécie de testemunho ocular do que acontece ao seu redor e na natureza em especial? Moçávio, eu acho que eu tenho a minha parte desse testemunho, né? Esse testemunho tem muitas pessoas trabalhando, né, junto da natureza, que vem dar uma pequena colaboração, como aqui eu vou dar também, aqui eu já estou dando, talvez, como as outras pessoas que estão aí com a gente ou longe da gente, em outros lugares, né, cada um dando uma pequena colaboração. Eu acho que esse é o nosso papel, cara, de chegar aqui nesse planeta e dar uma pequena colaboração, porque não dá para ter a pretensão, sabe, de achar que a gente está fazendo algo grandioso, né? Isso aí, talvez a história vá julgar depois, né? Mas o que eu acho importante é a gente dar essa colaboração e falando nisso, eu queria falar um pouquinho desse documentário que a gente está fazendo sobre o Pantanal, porque eu Sim, achei muito necessário, assim, até na época que o fogo estava muito agressivo, que estava queimando muito, o Magnus mesmo, eu consultei ele antes de ir, falei, Magnus, eu estou querendo ir para documentar e tal. Ele falou, Beto, ó, se você quer vir para documentar, não está um bom momento, porque está todo mundo no trabalho de apagar fogo, salvar bicho e tal, e tem muita gente, tem muito jornalista aqui, o pessoal está filmando, não está ajudando, e a galera não está gostando disso e tal. Aí eu não fui, entendeu? Eu esperei, falei, bom, se já tem gente filmando fogo, depois eu pego essas imagens, eu conheço várias pessoas que já conseguiram fazer essas filmagens, então eu pego, a gente trabalha de forma colaborativa, né, o que é muito legal, porque a gente nunca fica na mão, né, sempre tem alguém para ajudar com alguma coisa. Mas então eu fui um pouco depois, né, e cheguei lá, ainda assim, logo no dia que eu cheguei lá, já teve uma emergência de salvar uma anta que apareceu queimada e tal. Essa anta foi feito o registro desse resgate pelo Alê, ele foi com o Magnus e aí fizeram esse registro, a anta foi socorrida, foi tratada, mas infelizmente alguns dias depois ela veio a óbito porque ela estava realmente muito debilitada, né? Então você vê que assim, e o pessoal fazendo tudo que podia para salvar. Eu tenho hoje, digamos, no meio do trabalho, porque eu fui 2 vezes ao Pantanal, eu fiz um cálculo de ir 4 vezes. Pode ser que eu vá só 3, pode ser que eu precise ir uma a mais, enfim, mas eu fiz o cálculo de ir 4 vezes. Então eu calculo que eu esteja no meio do processo de captação do que eu preciso. Nesse meio do processo, eu tenho 19 entrevistas com veterinários, com gente da Secretaria de Meio Ambiente, com bombeiro, enfim, com várias pessoas que estavam lá, que trabalharam no combate aos incêndios, que trabalharam nos resgates, e são depoimentos muito contundentes, sabe, muito emocionais, né? Eu pergunto para as pessoas o momento que mais tocou o coração delas. Por exemplo, o Ailton está aqui, ele me surpreendeu com o depoimento dele, porque muitas pessoas falavam assim, puxa vida, eu vi um cervo do Pantanal, essa aí quem foi que me falou? Foi a Carol veterinária. Ela falou, eu vi um cervo do Pantanal que ele entrou dentro de uma lagoa para fugir do fogo, para ficar na água, e ele morreu cozido, cara. Porque o fogo foi tão forte em volta que a água entrou em nossa. ebulição e ele queimou ali dentro da água, entendeu? O Magnus, né? Magnus não é segredo para ninguém, então vou falar, o pessoal ficou sabendo. A esposa do Magnus estava grávida e perdeu o bebê durante o processo dos incêndios e sabe,
teve que ir para o hospital, um negócio de urgência e tudo mais. Então ele tem essa história dele, tá na entrevista que eu fiz com ele, né? É um longa-metragem? Oi? É um Eu longa-metragem? calculo 100 minutos, mas, cara, só de entrevista eu já tenho mais de 300 minutos. Então, eu vou deixar essas entrevistas na íntegra. Eu vou deixar isso tudo na internet, né? Para todo mundo ver as entrevistas na íntegra. Tá. E eu vou extrair um pedaço mais importante de cada uma para colocar lá no filme. Por exemplo, o comandante Fabiano, que a gente voou com ele no dia 1º agora de dezembro para entregar comida nos pontos ali onde queimou tudo e tem bicho, né, que precisa comer e tal. Então, o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, lá, o Vladimir e a Neuza estavam fazendo essas entregas, né, essa distribuição das frutas ali. A gente... eu estava entrevistando o comandante Fabiano no dia 1º pela manhã, acho que foi dia 1º, foi por aí, para a gente fazer o voo. Eu ia sair com ele voando para ir da pousada até no PAES, que é o ponto de atendimento emergencial a animais silvestres, que foi montado lá pelos bombeiros, Defesa Civil e tal, e depois a gente ia fazer essa distribuição. Quando eu estava entrevistando o comandante Fabiano, uma bateria da câmera acabou, eu parei para trocar a bateria, e no que eu parei, ele foi verificar o WhatsApp dele, porque na pousada tinha internet, tinha Wi-Fi. E na hora que eu estava lá colocando a bateria na câmera, ele me olhou e falou assim, cara, o fulano de tal, esqueci o nome agora, o piloto do outro helicóptero morreu. O helicóptero caiu e o cara morreu, na hora da entrevista. Na verdade, a aeronave já estava desaparecida desde a noite anterior, eu acho, do dia anterior, e ali ele recebeu a notícia de que tinha sido localizado e de que o piloto tinha vindo a óbito, né, em operação para apagar incêndio. Segundo piloto morto, segunda aeronave que caiu lá. Cara, são muitas histórias, mas eu ia falar de uma coisa que me surpreendeu, que foi a do Ailton. Então, todo mundo com uma história assim pessoal, um animal, né, essa coisa dos animais, um tatuzinho também, que ele estava dentro do tronco, e estava carbonizado dentro do tronco, ou seja, ele entrou ali para se defender, né, e morreu queimado ali dentro e tal. Então, assim, muita coisa muito chocante, assim. Mas o Ailton falou o seguinte, eu falei, cara, e quando foi o momento que você, cara, se desesperou, que você viu que estava muito mais sério do que você imaginava? Ele falou que estava lá na pilha, na função assim, no meio do mato e tal, que de repente ele veio assim, saiu numa clareira, que ele olhou para frente e ele só viu cinza. Ele viu um cenário, digamos, pós-apocalíptico, sabe? Ele viu a natureza morta na frente dele, a uma distância muito longa. Eu até arrepio na hora que eu lembro dessas coisas. E ele falou, cara, ali eu achei que estava tudo perdido. Ele falou, cara, vai acabar esse Pantanal, né? Mas o Pantanal é forte, o Pantanal é lindo, a natureza é linda, os animais são muito fortes, né? Você vê um cachorro, um gatinho que às vezes a gente tem em casa, cara, se perde uma patinha, foi atropelado, perdeu a pata e tal, né? Vai andar com 3 patas, né? Os animais são incríveis, né? São uma lição pra gente, né? As árvores rebrotam, cara, Muito a chuva resilientes, né? vem, a chuva volta, sabe? Ela pode ficar um tempo sem vir, mas ela volta. Por exemplo, igual essa seca, né, que está tendo, mas há 50 anos atrás teve uma seca dessa, o pessoal lá fala, os antigos falam dessa seca de 50 anos atrás, que foi uma seca sem precedentes, né? E a gente sabe que o planeta é cíclico, né? Então a natureza vai fazer o papel dela, ela vai, sabe, ela vai funcionar independente da gente, sem a gente de preferência, né? Inclusive, né? Mas assim, então esse documentário ele está bastante denso, né, de informação, de declarações de amor à natureza, que são declarações lindas que essas pessoas deram, também de força dessas pessoas, de resiliência dessas pessoas, né? O coronel Barroso, lá, bombeiro, né? Eu falei, cara, você em algum momento ficou inseguro, alguma coisa assim? Ele olhou para mim e falou assim, eu chorava todo dia. Né? Um coronel bombeiro que está acostumado a salvar a gente, né? Ver acidente, essa coisa toda. Ele falou, cara, eu chorava todo dia. A Foi uma situação era tragédia. desesperadora.
né? Uma tragédia excepcional, né? Exatamente. Você pretende lançar esse filme quando? Em junho. Em junho, por quê? Porque junho é o período mais ou menos que começa a ter esses problemas, né? E vamos dizer que agosto é o auge do negócio, agosto, setembro, né? Então, Uhum. é um filme Pode ser que... pode ser um bom alerta, né? Exatamente. É um filme, assim, que ele é dividido em 3 atos, tá? É, assim, o Pantanal. Então, a gente, inclusive, foi nas serras, né? A gente foi na Chapada dos Guimarães, a gente foi na Bodoquena, fomos a Bonito e tal, que são onde tem as nascentes que vão verter a água para os rios principais, que vão alimentar os grandes rios, né? O Cuiabá, o Paraguai, etc. Porque o Pantanal não tem nascente, né? Se tem, tem muito pouca coisa. As nascentes estão em cima, onde se formam as bacias que vertem as águas ali. Então, assim, o Pantanal. Então, desde as nascentes que formam essa planície alagável, né? E essa variedade, né? Essa riqueza da natureza, com tantos animais, com tanta vegetação, com tanta exuberância, tanta beleza, tanta água, né, tanta riqueza. Então, uma coisa é mostrar o Pantanal como ele é. Né? Aí a tragédia, é o ato 2, a tragédia. O incêndio, o trabalho das pessoas, os resgates, a tristeza, o desespero, a urgência, né, a emergência, enfim. E depois a mensagem. Né? A mensagem de que o Pantanal está vivo, mas de que ele precisa da gente, né? Ele precisa da nossa parceria. Eu acho que o ser humano precisa entender que a gente tem que ser parceiro da Mãe Terra. A gente tem que ser bom filho, né? Então, essa vai ser a mensagem, vai ser uma mensagem de conscientização. Eu ainda tenho algumas entrevistas para fazer, eu ainda tenho imagens para captar, eu ainda tenho locais diferentes para visitar, mas, cara, eu vou te falar, com o que a gente tem, e que essa turma, algumas pessoas que estão aqui, inclusive, que nos ajudaram, a gente já tem um material fantástico. Assim, vai ser um filme muito legal. Eu acho que talvez o mais importante que eu já fiz na minha vida, porque Uau, tudo foi importante, sabe? Eu estou fazendo um documentário sim, agora sobre baleias também, com a turma da UOS, sensacional, fantástico. eu soube. Lá na Bahia, né? Uma hora dessas a gente fala sobre isso, do litoral de São Paulo até a Bahia. Mas É. o do Pantanal, que legal. Sensacional, muito bom. Eu furtei do Furtou? aquele dia lá, Você sabe uma que leve pressão. não pode fazer essas coisas, tá? No Estatuto da UOS fala que tem que ter ética, tem que ter respeito. Meu amigo, olha, a gente poderia ficar aqui horas falando, né? Porque acho que a UOS, você, né? Enfim, toda essa sinergia que você consegue aí com essa grande instituição, né? Inclusive no exterior, né? Em outros países também, né? É fantástica, e assim, eu admiro muito o seu trabalho, de um modo geral, Admiração né? Tanto recíproca, sabe? um grande profissional, né? E uma grande causa que você abraçou e está trazendo muita gente para essa causa, né? E é isso que eu falava da liderança, né? Eu vejo em você um líder realmente, Obrigado. né? E acho que essa contribuição de liderança, né? De agregar, de trazer as pessoas para, né, para a causa, né? Para o envolvimento com essa causa, que envolve a natureza especialmente, né? É fantástico e parabéns, parabéns mesmo. Obrigado, sabe? Vamos despedir de você com o nosso logo aí da OZ, te Esse aqui é o nosso agradecendo W, ó. muitíssimo. Ah, é? A nossa Olha aí, é fundação é o mesmo. OS. Tem um dos escoteiros que é assim com o dedo juntinho, né? O nosso é assim, É é o isso. W. Legal. Fábio, eu queria te Te agradecer agradecendo muitíssimo. muitíssimo aí, tá? A tua presença, a tua Eu que disponibilidade, teu agradeço. carinho aí com a gente. E, enfim, foi muito legal, uma entrevista sensacional. Valeu demais. Eu Você, queria agradecer essa turma toda aí que está nos vendo e quem vai nos ver ainda. Dizer que, cara, quem quiser chegar junto, fazer parte disso, a gente tem uma parceria incrível aí, saindo do forno com o Instituto Ecoflora, Pão de Açúcar Verde.
Galera que Vamos aí, quiser juntar vamos forças, adiante. a gente está sempre à disposição nessa área. Isso aí, com certeza. Um grande abraço, meu amigo. Senão, Abraço. vão salvar aqui, senão vai cair. Boa noite. Tudo de bom. Muito obrigado, hein? Abraço. Tchau, tchau.